Olá, tudo bem? Já não é mais novidade para ninguém que o nosso intestino é um dos principais responsáveis pela manutenção da nossa saúde. Além dele ser a principal rede de absorção de nutrientes, também é responsável direto por auxiliar na elevação de imunidade, na eliminação de toxinas, na liberação de hormônios e também de outras funções. Além dessas atividades, nos últimos anos, as pesquisas apontaram uma importante ligação entre intestino e cérebro, revelando uma grande relação entre esses dois sistemas, com um podendo interferir diretamente no funcionamento do outro. Quando o intestino sofre com desequilíbrios, por exemplo, a pessoa pode se apresentar irritada, mal-humorada, ansiosa e às vezes até mesmo deprimida, uma vez que 90% da serotonina, um importante neurotransmissor, ocorre na região intestinal. Com tamanha importância na manutenção de nossa saúde, torna-se fundamental estudarmos os principais responsáveis por fazerem um bom funcionamento do intestino, que no caso é a nossa microbiota intestinal. O nosso trato gastrointestinal possui trilhões de bactérias. Só para termos uma noção desse número, a microbiota intestinal é composta por bactérias suficientes para superarem 10 vezes o número de células no corpo humano e possuem um genoma 150 vezes maiores que o nosso. E aí, de acordo com o perfil dessas bactérias, eu posso ter um intestino funcionando de maneira adequada, em uma homeostase intestinal, que é percebido quando temos um número de bactérias benéficas maior do que o número de bactérias patogênicas. Ou então, eu posso ter uma situação de disbiose intestinal, que é uma alteração qualitativa ou quantitativa no número dessas bactérias, aumentando o número de bactérias patogênicas em relação ao número de bactérias benéficas. Quando vivemos então esse quadro de disbiose intestinal, podemos apresentar sintomas como constipação intestinal ou o outro extremo, que no caso é a diarreia. Podemos também ter distensão abdominal, queda de cabelo, unhas enfraquecidas, cansaço excessivo, muitas dores de cabeça, além da famosa candidíase de repetição e às vezes até mesmo depressão ou ansiedade. Então, muitas vezes você vem apresentando aí uma série de sintomas e não consegue a melhora porque a verdadeira causa está em seu intestino e não no tratamento paliativo desses sintomas. Mas e agora? Existem formas de invertermos essa colonização intestinal? Sim, existem. E é sobre isso que vamos falar agora nesse vídeo. O tratamento básico da disbiose intestinal começa por priorizar uma alimentação mais saudável, deixar de ingerir aquilo que piora a saúde do intestino, como por exemplo, o excesso de proteínas animais, como é a carne vermelha, o excesso de aditivos químicos presentes em alimentos industrializados, utilizados para aumentar o seu tempo de prateleira, deixar de ingerir gorduras trans, álcool, açúcar, cigarro. Ao mesmo tempo, devemos passar a ingerir mais água, mais fibras, frutas, especiarias e outros nutrientes que possam contribuir diretamente para a melhora da sua microbiota intestinal. O ideal aqui é você sempre ter o auxílio de uma nutricionista para ver o melhor perfil de alimentos para você. Mas agora, Renar, eu já melhorei a minha alimentação, mas ainda continuo sentindo os sintomas de disbiose intestinal. Qual é a melhor ação farmacoterapêutica que eu posso estar utilizando neste momento? Iniciar um tratamento, promovendo uma limpeza intestinal, uma detoxificação intestinal, conseguindo eliminar mais toxinas e melhorar o processo digestivo, é o primeiro passo do tratamento para a disbiose intestinal. E nesses casos, o produto de primeira escolha é o Oxygen Plus, que é uma solução obtida a partir de dióxido de hidrogênio, vanádio, íris germânica L e outros ativos que irão trazer esses resultados de eliminação de toxinas. Junto a isso, melhorar o perfil das bactérias que colonizam o nosso intestino é atuar diretamente na disbiose intestinal. O Lactobacillus Plus Flor de Íris se enquadra na categoria de novos medicamentos, porque ele é tido como um alimento simbionte, onde possui uma ação pré-biótica e uma ação probiótica. Além de possuir as 5 principais cepas que colonizam o nosso intestino, que são os Lactobacillus acidófilos, os Lactobacillus casei, os Lactococcus lactis e os Bifidobacterium lactis e bifidum, ele possui também uma ação gastroresistente, sendo liberada somente no nosso intestino.
e ainda acompanha um conjunto de fibras, vitaminas e minerais. Então, o Lactobacillus Plus será o produto que irá fazer essa nova colonização intestinal com bactérias positivas, melhorando assim o perfil da sua microbiota intestinal. Junto à suplementação do Oxygen Plus e do Lactobacillus Plus, a utilização da OPI, ou então do essencial, é muito importante, uma vez que esses microminerais nutrem com mais qualidade o intestino e ainda ajudam na capacidade de replicação das bactérias benéficas intestinais. Agora um resumo para fecharmos esse assunto então, ok? A disbiose intestinal é uma doença que pode afetar todas as pessoas e é caracterizada por uma alteração na microbiota intestinal do indivíduo. Os sintomas dessa patologia podem envolver efeitos intestinais e efeitos extraintestinais. Normalmente, essa patologia está relacionada com o nosso perfil de alimentação, porém os hábitos de vida e o mau gerenciamento de estresse também podem ser a causa dela. Agora, com relação ao tratamento, ele passa fundamentalmente pela utilização do Oxygen Plus, do Lactobacillus Plus e da OPI ou então o essencial. É importante também dizer aqui que a disbiose intestinal tem uma íntima relação com a ansiedade, depressão e estresse. Então, acrescentar ao tratamento a terapia Proteção e Equilíbrio, ou a terapia Portal do Tempo, ou então a terapia Master, pode se fazer necessário dependendo do seu paciente. Pessoal, qualquer dúvida, a equipe Flor de Íris fica à disposição. Um grande abraço e até mais!